Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Erechim, sempre com o patrocinador da Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi garanta mais resultados para você, traga sua poupança para o Sicredi, gente que coopera cresce. E também a Mosqueta Consultoria Tributária no prédio do relógio aqui em Erechim. Neste final de semana tivemos uma eleição extemporânea em Tocantins, onde serve de exemplo para os candidatos e também para a população, que até então o grande desafio dos candidatos, dos partidos políticos é saber o perfil do eleitor depois de toda essa maracutaia, essa roubalheira que a gente viu desenfreada, principalmente a nível de Brasília. O eleito, um candidato PHS, fez 75% dos votos válidos. Só que os votos válidos foi pouco mais que 45% dos votos do Tocantins. Então, aquele esquema de branco, nulo e abstenção, que mais de 50% numa eleição, não existe. A conta do Supremo Tribunal Eleitoral é feita em cima dos votos válidos. Mas é uma tendência, onde os partidos grandes sucumbiu nas urnas e um pequeno PHS acabou sem estrutura, vencendo as eleições. Vamos ver, 7 de outubro temos eleições, se isso é uma tendência ou não. Falando em candidaturas, eleições também pouco mais de 3 meses, 7 de outubro já está chegando rapidinho. Nós teremos eleições gerais, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Nossa região tem vários candidatos. Eu já há 20 anos falo e quero ver candidatos nossos nos representando, independente de partido A, B ou C, mas que nós possamos olhar no olho e cobrar as suas ações para o Alto Uruguai, uma região meio esquecida, só com emendas pingadias que vem para cá, mas infelizmente a emenda é uma fonte de recursos que municípios pobres acabam tendo que submeter para poder fazer alguma coisa além dos seus orçamentos, que cada vez está mais achatado. E vamos conversar hoje então com o pré-candidato dos progressistas, Carlos Pomagers, que está andando bastante, é um jovem na política e hoje tem toda essa questão, onde vai chegar, qual é o perfil da campanha, qual é o nicho de voto, porque só o Alto Uruguai não elege ninguém. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo ao Pente Fino Entrevista aqui mais uma vez, né? Nós falamos outra vez, quando não tinha sido homologado ainda pelo Partido Municipal e agora sim homologado, né? Sim, graças a Deus, boa noite. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Rodrigo, te agradeço e desejo meus parabéns e muitas felicidades, porque o Rodrigo, que estamos gravando, o Rodrigo está de aniversário. Obrigado. E, de fato, né, Rodrigo, nós temos essa característica aqui na nossa região, aí parece aquela máxima de que santo de casa não faz milagre, mas, como mesmo falaste, nós temos um problema muito grande. Enquanto não tivermos ninguém, nós continuaremos somente recebendo migalhas, né? Inclusive, eu te deixei um artigo e te agradeço porque usei muito do teu material de entrevista, de investigação, de pesquisa, e eu, analisando o sistema do institucionalismo histórico e o sistema distributivista, que são duas correntes doutrinárias, né, dentro da nossa seara da ciência política, nós vemos realmente isso que acontece, né? Cria-se um ciclo vicioso e um ciclo em que as emendas acabam amarrando alguns vereadores e prefeitos e eles acabam trabalhando para essas pessoas de fora e acabam recebendo, de fato, verbas muito escassas, o que a gente acaba chamando de migalha, como tu mesmo citaste dos seus artigos, se eu não me engano, que o Alto Uruguai recebeu somente 1,55% dos recursos de emenda federal, que é quase nada. É que essa conta foi feita em cima do que cada parlamentar tem, fez uma soma e o que veio, né? Então é menos do PIB que nós representamos do Estado e menos da população representa. Entendeu? E não só isso, né, Rodrigo? A questão, até eu cito as estradas, né? Mais de 33% dos nossos municípios aqui da região não tem pavimentação asfáltica. Então isso influencia diretamente no PIB. A região mais desassistida do Estado. Influencia diretamente no PIB, por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho a pavimentação, é mais difícil de escoar a produção, o frete fica mais caro, a produção fica mais cara, os insumos chegam de uma forma mais cara, mais difícil, tudo mais complicado. Deixa de ser atrativo para investimentos? Sim. Por falta da logística? Eu já ouvi, inclusive, o seguinte, alguns prefeitos falando assim que, o meu município não faz parte do Rio Grande do Sul. Aí o pessoal, como assim? É do Rio Grande do Sul? Sim. Não faz parte porque não tem nem estrada para chegar até lá. Então, de fato, nós vivemos esse problema. E eu tenho certeza que eu sou um nome
que pode vir a representar a região e trazer esses recursos que são tão escassos. Desde que tu lançou teu nome, tu está peregrinando, tu tem algumas linhas de atuações. Como é que está a tua campanha? Tu também trabalha em Brasília, vai acabar se afastando agora, até por força de lei, né? Início de 6 de julho, porque o dia 7 é um sábado, né? Então tem que ser um dia anterior a 6 de julho, que é 90 dias antes do pleito. Como é que tu vai ver a receptividade da tua campanha? Olha, Rodrigo, melhor do que o esperado, graças a Deus, como tu mesmo disseste, e nós estamos comprovando isso, porque essa última eleição do Tocantins está mostrando, né, 42% das pessoas dizem que não querem votar, e a gente viu ali já uma comprovação. E isso é muito ruim, porque eu acredito que, como tu mesmo disseste, as cadeiras serão ocupadas, não importa, porque somente vão ser computados os votos válidos. E isso é um problema muito grande, porque quem tem militância não vai deixar de votar. Então as pessoas de bem precisam se envolver, precisam fazer a parte delas. E também tem um outro dado que eu sempre levanto, que é a questão de que 67% da população, ela não quer votar em quem já tem mandato. Então, a minha receptividade está sendo muito boa mesmo. Assim, eu fico muito feliz porque eu não consigo atender a todos os convites que eu tenho. E eu digo até que eu sou um presente aqui para o Alto Uruguai. Eu sou um presente para o Alto Uruguai por quê? Porque eu já estou em Brasília, eu já trabalhei no Congresso Nacional como assessor do deputado Luiz Carlos Reis, que pré-candidato ao governo, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar, que eu trabalhei junto, eu sei da seriedade, da competência do trabalho dele. E estando lá, eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar, de ajudar pessoas em vários lugares. Tanto, Rodrigo, que tem muitos prefeitos, muitos vereadores, muitas pessoas que quando vão a Brasília, ligam para mim, pedem para eu fazer agenda e assim por diante, e a tendência natural é que tenha o apoio. Então eu tenho um apoio de uma base muito grande na fronteira, que era a região do Reis. Então cidades grandes e expressivas como Itaqui, como Santo Ângelo, São Borja, menores como Maçambará, enfim, Giruá e assim por diante. E sem contar que o Reis, ele fazia a votação em quase 100% dos municípios do estado. Se não me engano, era 97% dos municípios. Então, eu também... Esse candidato com mais de 100 mil votos, que tem na bancada gaúcha, são obrigatoriamente quase fazem voto em todo o estado, né? Sim. E de fato, uma candidatura para deputado federal, é necessário se ter uma capilarização muito boa, forte. Então, esse trabalho me permitiu isso, me permitiu essa conexão com pessoas de vários outros lugares. Eu tenho apoiadores em Venâncio Aires, Vicente Dutra, lá no norte, no sul, na própria região metropolitana, instituições que eu acabei ajudando, porque eu fui para o Congresso a princípio por questões de concurso público. Então sempre foi um nicho que eu acabei, digamos assim, tomando como bandeira, né, ajudando as pessoas que estavam atrás do concurso. Então muitas pessoas que estavam com o concurso parado e assim por diante acabaram apoiando, aderindo. Então, hoje em dia eu tenho em torno de 3 instituições bem fortes me apoiando, com capilaridade no estado inteiro, todo o estado. Esse espólio, digamos assim, do deputado Luiz Carlos Reis, que é uma coisa que a gente precisa avaliar, porque se ele tinha 200 mil votos e eu consegui menos de um quarto disso... Tem outros caras que também apoiou para ser candidato, então capaz isso vai acabar se dividindo, né? Tu não acredita? Na verdade é assim, Rodrigo, tem gente aí que está se vendendo e o que acontece é que ele é candidato a governador, tá? Ele é candidato a governador e ele precisa apoiar todos os governadores, os deputados, porque todos vão trabalhar para ele sem sombra de dúvida. Mas quem estava dentro do gabinete dele, quem trabalhava diretamente com as pessoas, quem é que fazia o trabalho para ele e que tem os contatos lá, sou eu, não é ninguém mais, entendeu? Tem gente que pode até se vender ou dizer, tem gente até que está se vendendo como candidato daqui, como a gente sabe que não é candidato daqui. Até numa das vezes eu questionei, eu disse, bom, tu é candidato, tu quer ser candidato aqui por Erechim, aqui pela região, se filia aqui pela região e a gente faz uma prévia. Só que não, né? É que nem aquele ditado bem peculiar, bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que é se fazer de leitão vesgo para mamar em 2 tetas. Vou comer 2 coxos. Enfim. Então, de fato é isso.
De fato é isso, uma das coisas é o que se diz, outra das coisas é o que realmente é. Na política tem muito isso. Toca num ponto, Carlos, seguinte, a eleição para deputado federal, para estadual, como para vereador, ela acaba mostrando a fragilidade do nosso sistema. Por que eu digo isso? Em vez de tu estar preocupado em se buscar votos fora, depois do determinado tempo da campanha, se vê que a disputa passa a ser interna, no próprio partido. Esse é o sistema eleitoral nosso que acaba conduzindo para isso. Tu vai dizer, mas quem vai ser mais votado aqui? Vamos ter 3 cadeiras, vamos ter 4 cadeiras, vamos ter 5, vamos manter a bancada, não sei o quê. E a briga começa a ficar dentro para o partido. Né? Como é que tu analisa o sistema eleitoral brasileiro? O sistema é um sistema assim, que em muitos pontos eu vejo como viciado. Sem sombra de dúvida, né? Aí das emendas que nós falamos, para quem já está... As emendas, para mim, é um câncer. É um negócio que a gente, na última entrevista, falamos sobre isso. Ele não é nenhum sistema gestor, ele é um sistema que cria cargos desnecessários, porque para que eu vou manter essa estrutura? Para manter essa estrutura, eu preciso de funcionários dentro do legislativo, dentro do executivo, gente indo atrás de emendas e gastando em passagem diária, enfim, e muitas vezes nem chegando o que o município precisa, e sim uma coisa diferente. Então também é um problema. Esse sistema eleitoral, a gente tem um sistema proporcional e que é baseado num coeficiente eleitoral, e existe disputa interna, sem sombra de dúvida. Mas isso é normal e muitas vezes até é sadio. Eu acredito que quanto maior a concorrência, melhor a possibilidade também das pessoas escolherem um nome melhor, né? Só que, de fato, né, dentro da política, infelizmente, algumas pessoas, elas não são, digamos assim, platônicas e são maquiavélicas, né? Eu digo platônicas porque, se levarmos em consideração a República do Platão mesmo, você tinha uma questão ética, uma questão relacionada ao dever público, a fazer pelo povo, a ser um servidor público, né? E depois, quando veio Maquiavel, ele já disse que era o poder pelo poder. Então, o problema são as pessoas que buscam o poder pelo poder. E, de fato, as regras do jogo são escritas pelos próprios jogadores, o que é um problema também muito grande. E nós temos uma proposta de que é a implementação do voto distrital. Se passar, depois que passar, até é uma coisa interessante para a gente, inclusive. Só que se passar agora, em pouco tempo, e nós não tivermos ninguém, nós vamos ficar numa míngua ainda maior. Essa é uma questão que tu levanta extremamente... O que está dizendo o Carlos aqui? A votação para o voto distrital, ou misto, ou em lista fechada, ele acaba que, se os candidatos se elegerem pelo Alto Uruguai, não pelo Alto Uruguai, se elegerem na bancada federal, e depois foi aprovado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, já foi aprovado 2 vezes o voto distrital. Na eleição de 2022, passa a valer o voto distrital. Com isso, essas pessoas que se elegeram, que não têm vínculo direto com o Uruguai, elas vão fazer o quê? Base nas suas regiões. Daí, assim, vai ser um limbo muito grande. Tem razão nesse lado, cara. Nós vamos ter um limbo muito grande aqui no Uruguai. Se já vem migalha, vai vir menos que migalha. Não vai vir nada. Então, qual é o cara que vai dar dinheiro para cá? Isso não vai ter um voto aqui, não vai ter comprometimento. Não vai ter um... Então, esse é um divisor de águas nessas eleições que a população tem que estar atenta ao que está vir por aí, né? Sim, com certeza. E eu acredito, Rodrigo, como tu mesmo disseste, o nosso Alto Uruguai é uma região pujante, é uma região rica, é uma região que produz bastante e de fato, os recursos nem em proporção vêm para a gente. Por que isso? Com as máquinas, recentemente, que o governo do estado liberou umas máquinas, eu fiz um levantamento, foram 336 municípios gaúchos, né, e foi pouco mais de 50% do Alto Uruguai. Então ficava 12%, 15% a menos que o percentual escolhido pelo próprio governo, o Alto Uruguai. Uhum. Então, só para mostrar que... Isso é representação política, né? A própria questão do aeroporto, né? Tivemos ali 2 aeroportos aprovados na região da fronteira, que são cidades menores, com menos, digamos assim... Santo Ângelo. Estrutura, Santo Ângelo. Menos estrutura e o aeroporto foi para lá, enquanto que aqui nós já temos uma estrutura, seria mais barato fazer o aeroporto, né, ampliar, trazer voos, nós temos uma população maior, com mais possibilidades, né, estrategicamente falando também não é bom. Claro que tem que desenvolver todos os lugares, o Rio Grande do Sul é grande e ele precisa, e quanto mais melhor, né, só que a gente também precisa pensar na questão estratégica e de fato, nós temos uma representação política maior em outros lugares.
E o que é esse artigo que eu deixei para ti, que muito provavelmente vai ser publicado agora pela revista do Legislativo, até o meu professor, ele disse assim, bom, mas então é que a região é pequena e não tem voto? Eu disse, não, professor, pelo contrário, nós temos quase 200 mil votos aqui. E dele, mas então eu não consigo entender como que vocês não têm nenhum representante. Eu disse, pois é. Aí eu peguei ali no artigo e eu falo sobre o próprio sistema, né, que ele vai se moldando da emenda, que vai criando esse ciclo vicioso. Mas a gente precisa romper com esse ciclo vicioso, né? Uma das coisas que me deixa feliz é o seguinte, são esses dados até dos 67% que não querem reeleger, e a outra coisa é que o voto está na mão das pessoas. Não está na mão do prefeito, não está na mão do vereador, não está, entende? Essas pessoas são apenas potencializadores, são vetores. Então, a chance existe. E eu vejo, e é grato saber disso, de que muitas pessoas me param na rua, conversam comigo e dizem, olha, eu não ia votar em ninguém, mas agora eu vou votar em ti. Né? Então, de fato, eu acredito que essa situação, desse desgaste, está fazendo com que muitas pessoas repensem e acabem se aproximando para tentar fazer algo diferente, para tentar mudar um pouquinho. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Pente Filho Entrevista aqui pela TV Erechim. Sempre com o patrocínio da Unimed Erechim, Sicredi também a Mosqueta Consultoria Tributária. Na noite de hoje, conversando com o pré-candidato a deputado federal pelos progressistas, Carlos Pomagerski. Ele é natural de Gaurama, mas já mora em Erechim aqui há mais de 15 anos, então ele se considera erechinense, seus pais têm todas as suas atividades aqui em Erechim. Até como a mãe dele fez todo um levantamento e mostrou para os seus no seu lançamento da sua pré-candidatura, um pouco da história difícil lá atrás e hoje, com muito trabalho, consegue se colocar bem nas suas atividades que se propõe a fazer aqui, né, em Erechim. Carlos, com relação aos 67% das pessoas não querem votar nos mesmos que estão lá. Esse é um dado positivo. Por outro lado, se a pessoa deixar de votar, que essa é uma questão que todo mundo, os analistas estão vendo, como eu falei, Tocantins branco, nulo e abstenção, isso acaba com o quê? Valorizando os que já estão. Né? Porque os caras têm estrutura, tem as emendas, tem uma série de fatores e acaba dificultando dos novos. Eu não digo jovens, eu digo que tem, às vezes jovens novos de ideia, não digo novos de idade. Pode dificultar os que estão querendo buscar essa luz, buscar esse lugar ao sol, né? Como é que tu vê para o pessoal não votar branco e nulo e se abster de votar? Porque daí vai ficar como está. Então, o cara que se votar branco, votar nulo e se abster, ele está concordando como aí, o que aí está posto, né? Exatamente. Eu vejo o seguinte, que nós precisamos fazer a nossa parte. O brasileiro ele tem uma cultura, um costume de apontar o dedo e reclamar porque está ruim. Ótimo, está ruim, o que eu vou fazer para melhorar? Então, o que eu vou fazer para melhorar? Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião, até foi recente, e na reunião o cara disse assim, tá ruim porque não tem nenhum político que presta, porque não tem ninguém que presta, não sei o que, papapá. Eu disse, tá bom, então por que tu não coloca o teu nome, já que não tem ninguém que presta? Vai você, coloca o teu nome, faça alguma coisa. De fato, não que não tenha ninguém que presta, mas eu achei interessante, eu achei que deveria colocar meu nome, eu coloquei o meu nome. Estou fazendo a minha parte. Eu, particularmente falando, não preciso da política, eu tenho uma carreira, fui aprovado em outros concursos. Uma hora eu vou contar essa história. Em outros concursos, então graças a Deus a minha vida está andando bem, mas eu vejo como um dever cívico. E as pessoas que elas precisam se envolver, elas também têm que parar um pouquinho e pensar. Muitas vezes para escolher um carro, Rodrigo, a pessoa fica um ano vendo qual que é o melhor motor, qual que é o melhor sistema, qual que é o, enfim, custo-benefício, qual que é a maior durabilidade e assim por diante, para escolher um carro, tá? Para várias outras coisas na vida, para escolher um sapato, as pessoas param e pensam... Um pedaço de carne nos gaúchos. É verdade. Tu vai no açougue lá, tu não pega o primeiro pedaço de carne que tem. E por que a gente não faz isso com as pessoas que vão nos representar? É uma coisa tão simples, tão óbvia.
Pelo amor de Deus, perca meia hora para ver quem são os candidatos. Hoje em dia nós temos inclusive aplicativos, né, mostrando a ficha de cada um dos candidatos, que é o detector de corruptos, né? Pode ir lá baixar pelo próprio Play Store ou Google Store, qualquer coisa que tenha assim. Lá vai ter a ficha de cada um. E tem um monte de gente aí bancando e fazendo o papel de santinho, que quando a gente vai ver, eles têm uma ficha corrida, né? Mas se a gente não pesquisar, a gente não vai ficar sabendo. Nós precisamos fazer a nossa parte e parar de apontar o dedo e dizer que a culpa é dos outros. A culpa é nossa também. A culpa é nossa também. Eles estão nos representando lá porque nós colocamos eles lá. Então, essa é a diferença. Eu vou te dar um exemplo. Tu falou antes da questão do jeito, da questão. Eu vou usar a Copa do Mundo como exemplo de 2 lances que, para mim, retrata também o que pensa a população. Se no jogo do Brasil, com o Neymar cai na área, o juiz dá pênalti e volta atrás, que diz que não foi pênalti. No outro, um belga, um atacante, Lukaku, assim, o goleiro sai, ele cai e o juiz não sabe o que é marcar e ele levanta e faz o sinal assim para ele que não foi pênalti. O próprio atacante. Essa questão cultural vem bem em encontro do que você está dizendo, cara. Do cara apontar o dedo e ainda tem que entrar pro jogo, né, cara? E ali tu vê, um quis ludibriar o juiz e o outro não quis causar confusão pro juiz dizer que não foi pênalti. Me chamou muita atenção esses 2 lances numa Copa, num país a Bélgica, um país mais desenvolvido, e um país como o Brasil, e essa fama do Neymar, que é um bom jogador, mas infelizmente a fama acaba não sendo boa, mas isso reflete o que é os países, né, a questão cultural. Com certeza, né? Quando a gente vê também as cargas de caminhão direto, que o pessoal reclama assim, mas o problema são os políticos, que as pessoas vão lá e roubam as cargas ao invés de auxiliar, ajudar muitas vezes o caminhoneiro. E eu vou te dizer o seguinte, quando a gente entra na política, eu sempre fui técnico, então o trabalho técnico é bem diferente do trabalho político. Já teve situações assim que pessoas falam, porque eu tenho não sei quantas lideranças em tal bairro, em tal lugar e assim por diante, faz a tua proposta. Eu disse assim, meu amigo, não tem proposta nenhuma, para mim eu não estou nesse sistema, eu estou entrando, eu tô entrando para mudar. Eu não quero, já teve até gente que pediu, porque nós estamos precisando de uma ajuda de dinheiro para fazer tal coisa. Eu disse, não é assim que as coisas funcionam, eu quero que quem acredita em mim me apoie, porque se precisar cortar na própria carne, eu vou cortar na própria carne. Eu quero ir lá para fazer a diferença, para fazer algo melhor, entende? Eu não preciso de política e justamente por isso eu tenho certeza que se precisar cortar auxílio moradia, ou se precisar cortar número de assessores, ou se tiver que fazer algum projeto para diminuir o número de parlamentares ou cargos e assim por diante, eu vou fazer. Se não for necessário, não é necessário. Para quê? Para que a gente tem que pagar por isso? Agora nós estamos pagando um fundo eleitoral bilionário. Bilionário. Inclusive uma das minhas pesquisas... E isso vai acabar financiando os que já estão, viu? Mas com certeza. E essa é uma questão de ser, digamos assim, preservar a espécie, gosta de dizer, porque, na verdade, quem já está lá vai ter mais acesso a esses recursos. Com certeza. Inclusive, é um dos questionamentos que eu faço, até na questão do institucionalismo histórico, que eu falo no meu artigo, e assim por diante, porque o sistema... ele acaba se moldando para permanecer. E muitas vezes essa movimentação, essa vicissitude do sistema, ela é um molde para permanecer da forma que está, com as pessoas que estão. Só se tu entrar lá, essa é a dúvida que tem. Será que as pessoas não acabam sucumbindo ao sistema? Esse é um grande desafio de quem entra. É um grande desafio, Rodrigo. Claro que é um grande desafio, mas eu sempre digo o seguinte, tá? Que acima de mim existe Deus e eu tenho a minha família, eu tenho o meu nome, eu não trocaria nada por isso, digamos assim. O que me importa é a minha consciência, tá? E, de fato, a pessoa, ela tem que, para ir para lá, ela tem que estar muito bem pautada, muito bem centrada, porque lá existem muitas possibilidades escusas, sem sombra de dúvida, a gente sabe disso, tá? Então, tem que fazer um exame de consciência diário, todo mundo. E a segunda coisa é o seguinte, faz diferença? Você acha que vai fazer diferença, não vai fazer diferença? Eu tenho certeza que eu vou fazer diferença. Eu, como assessor, na época que eu estive como assessor, eu já pude fazer a diferença. Mesmo como assessor, eu travei projetos que eram ruins, projetos que a gente sabia que tinha
problemas e assim por diante, então a diferença é possível. Obrigado, Carlos. Acabou o nosso tempo. Te agradeço a participação. Essa foi a última antes das eleições, porque com os dias começa o período de condutas vedadas e a gente não pode mais entrevistar candidatos, que é outra coisa errada da lei. Quando no fervo que tu tem que usar, tu não pode mais falar com as pessoas. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço muito. Quem quiser me acompanhar, seguir minha página, aí já estamos com quase 32 mil pessoas seguindo Carlos Pomajerski no Instagram. E eu fico à disposição de todos. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos e até a próxima.